Olha, tem duas notícias aqui no 247 que tem assim uma relação com assim os abusos que vem acontecendo, o que diz respeito a ações como a que culminou na morte do Genivaldo Jesus dos Santos, que foi morto por policiais da Polícia Rodoviária Federal, né, depois de ser jogado na mala do carro, jogado spray de pimenta, gás lacrimogêneo, os policiais transformaram a mala do carro numa câmara de gás, isso mesmo, típico aquilo que aconteceu no nazismo, durante o período nazismo na Alemanha, que matou milhões de judeus, né? Só para você ter uma ideia da gravidade do caso. E aí, tem duas notícias assim que elas são, no mínimo, preocupantes, e que demonstra até que ponto a sociedade brasileira já chegou no que diz respeito à desumanização e, mais precisamente, como as instituições sociais, inclusive determinadas igrejas, não é, que se utilizam do nome de Deus, que utilizam o nome de Deus, não é, para fazerem determinados absurdos. Duas notícias. Uma notícia, ela trata de um instrutor, né? Vou pegar aqui, ela trata de um instrutor, né? Um policial rodoviário federal ensina alunos a improvisar câmara de gás em viatura. Ou seja, significa que atos dessa natureza aí, ela tem sido ensinado, né, pelo menos um determinado período aí, pela Polícia Rodoviária Federal. Né? E é possível que isso também aconteça entre as outras polícias, né? E aí tem mais aqui, dizer assim, foda-se, é bom para ser estrelinha aí, né? A pessoa fica mansinha, ironiza um professor de um curso especializado em carreira policial. E aí diz o seguinte, né, tem a foto do sujeito aqui, né, o cara rindo da situação, né, e diz o seguinte, vamos ver aqui, ó, um vídeo com um trecho de uma aula do curso especializado em concurso de carreira policial, Alfacom, ministrado pelo policial rodoviário Ronaldo Bandeira, ensina aos alunos como improvisar uma câmara de gás em uma viatura. Em nota, o Alfacom, concursos públicos, diz repudiar todo tipo de violência e informa que o policial não é mais professor desde 2018. Né? Agora ele, né? Agora esse Alfacom aí faz questão de colocar isso depois que veio à tona essa história, né? A gravação viralizou um dia após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, que morreu asfixiado por policiais rodoviários na última quinta-feira ou quarta-feira, 25, em Umbaúba, Sergipe, em uma câmara de gás improvisada após ter sido abordado por estar pilotando uma motocicleta sem capacete. E aí todo mundo já sabe desse absurdo, né? Aos risos, o professor e agente da Polícia Rodoviária Federal, Ronaldo Bandeira, ensina como torturar um preso com gás lacrimogêneo. Como a aula é transmitida pela internet, Bandeira abafa o microfone, mas é possível ouvi-lo descrever uma situação em que o suspeito, já no porta-mala, tentava chutar o vidro para sair da câmara de gás. O que o policial faz? Abre um pouquinho, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, é bom pra caralho. A pessoa fica mansinha, orientou, enquanto ria do episódio para uma plateia que também gargalhava. Daqui a pouco escuto, vou morrer, aí fiquei com pena, vou abrir. Tortura, completou aos risos. De acordo com a reportagem do site, né, Congresso em Foco, esta não é a primeira vez que um professor da Alfacom ganha repercussão nas redes sociais por ironizar abuso de autoridade. Em 2018, no preparatório para a Polícia Militar do Estado de São Paulo e para a PRF, a mesma empresa veiculou cursos de instrutor, do instrutor Norberto Florindo, ex-capitão da PM de São Paulo, que ganhou fama nas redes sociais por ensinar alunos a torturar e matar suspeito, diz o texto. Bom, aí esse é um ponto, né? Esse é um ponto, eu quero dizer o seguinte,
significa que isso já é um caso naturalizado, né? Se fizer investigações sobre esses cursos, sobre como acontece, né? Então significa, pelo que se coloca aí, que essa questão, essa situação da câmara de gás, né? O carro ser feito de câmara de gás, né? O porta-mala se transformar em câmara de gás é um lugar comum, como diz, já é de praxe, pelo menos nos cursos ensina isso, né? Então isso, um abuso, um desrespeito ao direito humano e ao direito à vida. Mas existem coisas muito mais sérias para se pensar em relação a isso. Significa que nós temos uma escalada autoritária que vem crescendo cada vez mais, que tem a leniência do Estado, dos agentes do Estado, que você vê, são cursos preparatórios da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar. Então, se fizer uma investigação sobre casos em relação a isso aí, é possível se encontrar coisa. Claro que na polícia você vai encontrar pessoas sérias, né? Tem profissionais sérios, a instituição, de forma geral, a gente sabe disso. Mas esse tipo de coisa há de convir que isso, se isso aconteceu, né? Se aconteceu, significa que, de certa forma, o que nós temos? Uma naturalização desse tipo de coisa, e só como veio à tona a situação, aí, né, apareceu, e aí vem as desculpas, né? Vem as desculpas. Aqui cita PM de São Paulo, os concursos da Polícia Militar de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal, o professor rindo aqui, né? Alfacom faz uma nota dizendo que o cara foi afastado, não se sabe exatamente porque o cara foi afastado, foi por causa disso, né? Não se sabe, né? Se sabe que o cara foi pago para fazer, ser instrutor, né? Esse tipo de coisa. Então, o que é que nós temos? Um crescimento vertiginoso dessas ações. Significa que está se institucionalizando esse tipo de coisa. Da mesma forma que durante a ditadura militar, a tortura foi institucionalizada, né? Ela foi vista como uma coisa natural, e até hoje os algozes e os que defendem as torturas, né, riem disso, né? Como se viu, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro fazendo chacota da tortura que a Miriam Leitão sofreu na história da cobra, né? Ele colocou lá pena da cobra, com o desenho da cobra lá. Ou seja, significa que você tem uma parcela da sociedade que apoia isso, e você tem, né, a leniência do Estado, dos agentes do Estado, dos seus representantes que estão para proteger o cidadão, né? E aí, a outra coisa que deve se levar em consideração também é a seguinte, né? Existe uma estrutura social, né? A sociedade brasileira, como as sociedades de forma geral, as sociedades foram constituídas, né? Foram instituídas a partir da lógica do controle, da dominação, e aí os grupos hegemônicos que chegaram ao poder, né? Que estão no poder, né? Diga-se de passagem, a classe econômica privilegiada, os que mantêm a maioria ainda humilhada, escravizada, com baixos salários, péssimas condições de trabalho. Essa elite que mantém, que controla o país, que controla as empresas, e essa elite que controla, inclusive, o judiciário, as instituições sociais, o Estado de Direito em seu funcionamento, não é? Então, claramente, você vê esses tipos de ações que acontecem, como esse horror que aconteceu do assassinato do Genivaldo Jesus dos Santos, não é? Genivaldo Jesus dos Santos, na Câmara de Gás. Isso fica muito claro o seguinte: a abordagem policial foi uma abordagem truculenta, evidentemente, uma abordagem utilizada pelos nazistas para matar os judeus, por exemplo, quando se tinha a história de Câmara de Gás. E essa abordagem, claramente, né, ela tem o aval da estrutura desigual, a estrutura de uma sociedade de classe, com desigualdade de classe, na qual as minorias sociais são perseguidas, humilhadas, injustiçadas, controladas, submetidas a situações de exploração o tempo todo. Veja que o Genivaldo ele foi parado
pelos policiais porque estavam dando sem capacete. Ele estava errado? Estava errado, claro, andando, pilotando a moto sem capacete. Mas isso não justifica matar o cara por causa disso. Né? Aí você, não, mas eles não foram, os policiais não foram para matar o cara. Né? Sim, mas se você fazer, olha, se fosse com pessoas brancas, se fosse no setor de classe média, a abordagem seria essa? É claro que não. A gente já viu vídeos, notícias aí, vídeos até de um delegado, certa vez em São Paulo, ensinando como os policiais devem abordar as pessoas nos diferentes setores. Se for na classe média, nos setores ricos, cuidado, respeito, né? Se for nos pobres, chute da barriga, é porrada na cara, chute na porta, é bala, é truculência. Né? É o que se tem. O que significa isso? Se tem um Estado com os seus agentes, com uma polícia seletiva que atua de maneira claramente seletiva, os pobres para se ferrarem. Né? Então, por exemplo, jamais um instrutor desse, né, um boizinho desse, jamais ele vai ensinar a fazer isso aí para as pessoas no setor de classe média ou no setor dos ricos. Né? Isso é para as favelas, para as comunidades pobres, onde moram negros, pobres, marginalizados, ou seja, os Zé Ninguém da vida pela estrutura social. Então, esse tipo de abordagem, como esse tipo de instrutor aí, canalha, por exemplo, é uma demonstração clara de uma sociedade estruturada sob a ótica da dominação, do desrespeito, da desigualdade social, para manter o privilégio dos grupos que já se dão bem, que vivem bem, os ricos, né? Ou seja, aqueles que estão no topo ou na média da pirâmide, né? E se dão bem com essa história. Então, quando você vê um instrutor, né, canalha dessa natureza fazendo esse tipo de coisa, o problema não é do instrutor em si. Ele faz isso porque ele tem a leniência do Estado, dos agentes, ele faz isso porque tem a leniência da estrutura social, ele tem aval do conservadorismo, né? Ele tem aval, inclusive, de igrejas conservadoras, extremamente conservadoras e autoritárias, e falando sobre isso, é essa notícia, a segunda notícia, que eu quero mostrar para vocês, né? A segunda notícia que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa, que é o caso de um pastor numa igreja, ele fazendo, o pastor aí de uma determinada igreja, fazendo propaganda de um sorteio de uma rifa de uma arma, certo? Então veja só até que ponto nós temos esse tipo de coisa aqui, né? Você tem igreja rifa arma para reformar templo no Espírito Santo, para o cidadão de bem. Essa palavra cidadão de bem é uma coisa que dá nojo, porque cidadão de bem, a gente tem muito cidadão de bem que fala em Deus, que é defensor da tortura, da perseguição, né, do assassinato. Né? Olha só, aí tem aqui, igreja rifa arma para reformar templo no Espírito Santo, e dizendo que é para o cidadão de bem. Uma igreja de Serra, em Vitória, Espírito Santo, chamou a atenção pela medida inusitada que tomou para angariar recursos e investir no grupo de crianças da congregação evangélica Povo da Cruz. O pastor Dinho Souza decidiu rifar uma espingarda calibre 12 e em um vídeo disse se orgulhar do feito. Segundo o religioso, um fiel que é colecionador de armas, ou seja, se é colecionador, aí você já tem a naturalização aí da violência, né? Colecionador de armas, deu a ideia de rifar uma espingarda doada por ele. O pastor Dinho ainda afirmou que a arma de fogo não será direcionada a bandidos, né? Mas será usada justamente para que o cidadão de bem possa defender sua família do bandido. A igreja está comercializando cerca de 250 bilhetes de uma rifa a R$100 cada bilhete. E aí temos o vídeo, né, que é nojento, né, você vê isso, né? Aí você vê a naturalização da violência, do ódio,
né, a desumanização, né, o processo de avanço do fascismo no Brasil, que já vem muito forte. Né? Você tem um pastorzinho aqui com um bigodinho, tipo o bigodinho do Hitler, né? E ele se orgulhando de que está fazendo uma rifa de uma espingarda calibre 12 para ajudar, inclusive, na construção da igreja aí, para ajudar, inclusive, as crianças, né? Como está dizendo aqui, né? Ele diz aqui, diz aqui, será usado justamente para que o cidadão de bem possa definir sua família dos bandidos. E aí, aqui diz aqui, a congregação evangélica Povo da Cruz, pastor Dinho, decidiu rifar uma espingarda, né? Então, esse tipo de coisa aí, né? Então, olha só, você acha normal esse tipo de coisa? Ah, não, isso não tem problema não, professor. É um pastor, o cara é uma pessoa séria, então veja, é uma igreja que está fazendo isso, né? A arma não é para bandido, a arma é para cidadão de bem, né? Eu quero saber qual é a métrica, qual é a regra que ele vai utilizar para dizer quem é cidadão de bem e quem não é cidadão de bem, porque esse termo de cidadão de bem aí pode trocar por fascista, né? Porque é o tipo fascista que ele vai dizer, ó, quem é que contrário às ideias dele, então ele não é cidadão de bem. Então, claro, você pode meter bala nele, né? Ou seja, você tem o crescimento da violência institucionalizada, inclusive com o governo que faz propaganda claramente desde o primeiro momento, desde o primeiro dia na presidência da República, para o uso de armas, para que os cidadãos de bem usem armas, né, que é armar a população, inclusive, se possível, né, se perder a eleição, né, que as pessoas reajam, inclusive, pelo menos dá para subentender isso. Então você tem a institucionalização com o aval da igreja, a institucionalização da violência, né? É proibido, inclusive, é bom que se diga, é proibido rifar arma, porque quem vai ganhar arma, por exemplo, tem porte de arma, né? Tem porte de arma, então quer dizer, rifar uma arma como se rifa um frango, como se rifa um prato de comida, um carro, quer dizer, você institucionaliza a onda de violência. Aí você vai dizer, mas as regiões que são violentas, bastante violentas, as pessoas têm que se preparar, se proteger, né? Então tem que fazer isso. Mas será que esse é o caminho correto? Né? Será que as coisas não estão trocadas? As coisas não estão trocadas? Para as pessoas que admitem esse tipo de coisa, né? Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso. Veja que durante a campanha presidencial, né, os defensores do Bolsonaro, muitos religiosos, igrejas protestantes, né, você tem foto da igreja, né, pessoas de igreja completa aí, fazendo arminha com a mão, né, ou seja, você institucionaliza o ódio. A arma é para quê? É para matar, a arma é violência. Onde eles aprenderam de Jesus Cristo que é para usar arma, meter tiro na cara, meter tiro nas pessoas? Em que parte da Bíblia tem a fala de Jesus Cristo dizendo, olha, use arma, quem não for cidadão de bem, leva porrada, leva bala na cara, leva bala. Né? Onde está na Bíblia essa parte? Eu quero saber onde está. Então eu pergunto, isso não é uma distorção da realidade? Né? Até que ponto se chega por um aval? Determinados tipos de igrejas, né, que institucionaliza o ódio e a violência, porque isto é uma institucionalização do ódio e da violência. Né? Por que não usar outra coisa para fazer o bingo? Porque ganhei a arma. Sim, mas a arma é para matar. Sim, a arma é para matar mesmo, né, para se proteger dos bandidos. Quem são os bandidos? Quem são os verdadeiros bandidos? São o Genival Jesus dos Santos, que foi morto num carro transformado em câmara de gás? O bandido? O Genival Jesus dos Santos? Ou bandidos são aqueles que roubam o direito de você ter o alimento, de ter a moradia, ter educação digna, ter segurança, ter previdência, ter universidade pública? Será que o bandido não é esse?
né? Não adianta ficar com o discurso da corrupção, porque tem corrupção. Olha, a coisa está distorcida, né? Você chegar ao ponto de uma igreja, né, ela dá um aval para a institucionalização da violência, porque você, imagine, você tem uma igreja que faz uma rifa de uma espingarda calibre 12. Volto a perguntar, aonde Jesus Cristo disse que é para usar arma? Aonde? Que é para matar alguém? Com que direito você tem de matar alguém? Não é? Então, essa é a questão. Então, o problema da nossa sociedade é mais sério do que se imagina, porque isso significa fascismo. O fascismo em nome de Deus, da pátria e da família, a ideia de cidadão de bem. Então, quem não for considerado cidadão de bem, né, como se diz, foda-se, né, como o instrutor colocou bem claro, ó, joga a bomba de gás lacrimogêneo, gás de pimenta e foda-se, né, e ainda ri da situação, né? Você concorda com esse tipo de coisa? Então faça o seu comentário, né? Isso é importante, isso é bom, isso traz benefício para a sociedade, esse tipo de coisa. Em que sentido isso traz benefício para a sociedade? Não é melhor buscar a paz, a pacificação, uma sociedade organizada, respeitosa? Não existe outras formas de buscar a paz, a segurança, não é? Então, se você concorda com esse tipo de coisa, dê a sua opinião. Dê a sua opinião. Só não seja desrespeitoso, porque aqui não vai ficar comentário desrespeitoso, né? Mas dê a sua opinião. Pode dar a sua opinião se você concorda com isso. E se você não concorda também, dê a sua opinião. É isso aí. Dê um like, né, nesse nosso vídeo, se você gostou do nosso canal. É importante que você dê um like, né? Esse canal é feito para a conscientização, para você, né, sensível, humano, que acredita na humanidade ainda, né? Que quer paz, que quer justiça, que quer um equilíbrio social. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de ciência política, de atualidade, de cinema e literatura. Toda semana a gente tem aqui um vídeo ou sobre cinema, ou sobre literatura, ok? Então, faça o seu comentário, como já falei, inscreva-se no canal e também compartilhe e divulgue os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.